Apenas 1 hora a mais de sono toda noite pode representar um rendimento 3 vezes maior em matemática, por exemplo. A informação consta de um estudo divulgado em maio pela revista americana Education Next. Já um dossiê coordenado pela Associação Brasileira do Sono recomenda que as aulas comecem apenas depois das 8h30 da manhã para alunos a partir dos 13 anos de idade. Hoje nós vamos falar sobre as implicações do sono na aprendizagem. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e da adolescência, Flávia Paris Scalabrin, o ator e diretor de teatro Daniel Melo e a psicóloga orientadora educacional Karina Siqueira. Muito bem-vindos ao programa. Flávia, começar com você explicando quais são as implicações do sono no cérebro de uma pessoa. Então, Daniela, o sono ele é fundamental para o desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente e até de todos nós adultos, né, para os nossos processos de aprendizagem, né, de conhecimento, de cognição, raciocínio, para as emoções, para a regulação dos afetos, das emoções, também, né? Muito, muito importante, né? Durante o sono REM é que as nossas memórias afetivas são consolidadas, são reestruturadas. Peraí, então agora eu fiquei com curiosidade no negócio. As memórias afetivas são... Elas são consolidadas, consolidadas. Né? Então, quer dizer, assim, com outra pessoa e aí se apaixona enquanto está dormindo, como é que é isso? É isso, mais ou menos? É mais ou menos não isso. Não quero me apaixonar, viu? não vou dormir. Te vi, achei que eu posso me apaixonar e não vou dormir. Pode ser uma boa estratégia, viu? Que bom. Não, mas assim, é como se aquilo que a gente sente, né, de certa forma, também é memorizado, né? Tanto as coisas ruins quanto ruins, né? Afetos que não são agradáveis, né? Quanto aqueles que são agradáveis também, né? Eles são... a gente sente aquilo, né? Durante o dia, né? Durante a nossa vida. E durante a noite, principalmente durante o sono REM, né? Que é o sono mais profundo, né? Isso vai ser passado de áreas, áreas temporárias, né, do nosso cérebro para áreas mais permanentes, para o córtex cerebral, né? Que interessante. E aí tem tudo a ver falar de aprendizagem. E aí antes da gente entrar aqui na seara de cada um, escola, falar do teatro, da arte no desenvolvimento das pessoas no geral... Como é que é para vocês em relação... Vocês já sentiram isso no sono? Por exemplo, após uma aula, ou que você deu, ou que você assistiu, e você também, Daniel, de vocês perceberem nitidamente que o sono ali que faltou estava prejudicando vocês em algum momento? Eu acho que isso que ela falou eu não sabia, mas realmente faz total sentido, porque chega um momento que você quer, por exemplo, decorar um texto e você está tão cansado que você não consegue mais assimilar. Então você não consegue memorizar mais nada. Por mais que você fique mais 2, 3 horas estudando, você lê e nada entra na sua cabeça. Provavelmente é por isso. Você não tem esse tempo de sono para assimilar como uma memória afetiva aquilo que você está lendo e estudando. Eu já passei por isso, é bastante... Porque você lida bastante com isso, né? Sua profissão... o tempo todo. E acaba que às vezes você tem prazo, você tem um momento que você tem que gravar pro dia seguinte, você tem que decorar e às vezes vale mais a pena você ter umas horas a mais de sono e ter um tempo menor para decorar do que ficar batendo na tecla ali sem conseguir assimilar nada. Nossa. É importante também trabalhar com ansiedade, né? Porque nesse sentido, a ansiedade atrapalha também o sono, porque você tem que decorar, Não, você culpa, tem que né? fazer. Eu tenho que decorar esse texto, ou eu tenho que fazer uma prova amanhã.
mas caramba, não vou dormir. Tem até uma máxima que aí você pode falar melhor, que muitos professores dizem, principalmente em época de vestibular, olha, enquanto está todo mundo dormindo, estude, porque eles estão dormindo e você está estudando. Não Com é a bem palavra, assim. a professora. Não é bem assim. Eu gosto muito de colocar para os alunos que é importante. Ele aprendeu hoje, ele tem que rever hoje. Não espera para rever depois. Pega, chega em casa, faz um resumo daquilo que você lembra da aula. Porque a aprendizagem, ela também tem muito a ver com a repetição. Sim. Né? E aí, quando você dorme e você fala assim, nossa, eu consegui dar conta de tudo, você tem um sono tranquilo. É lógico que você tem que ter uma rotina de sono, você não pode ficar nos eletrônicos. Eu peço muito para eles, a contragosto de todos os alunos, 2 horas antes de você ir dormir, abandona o eletrônico, deixa ele lá na cozinha, deixa num lugar longe de você, porque senão vai acabar pegando, mas eu tenho que acordar de manhã e eu uso o despertador. Então deixa longe, que você tem que levantar para poder desligar, e mantenha essa rotina, procura dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. E nós estamos voltando agora de um recesso escolar, né? Em que eles perderam um pouco o ritmo deles. Eles acham que não tem mais que ter nenhuma rotina de sono. Sim. E é importante também manter essa rotina de sono. Ah, Karina, para que eu vou acordar cedo? Você vai acordar cedo para manter a sua rotina. Você à tarde tem aquela sonequinha, você tem a oportunidade de tirar a sua sonequinha. Eu já um programa aqui com o especialista falando, pode dormir um pouquinho a mais, 1 hora. Não é? Sim, não precisa acordar 5 da manhã. Exatamente. Mas também não vai acordar meio-dia. Pode acordar ali pelas 9, de repente, pelas 8. No cérebro da criança, do cérebro da criança para o adolescente, tem uma diferença aí dos efeitos do sono? Tem, né? Na verdade, assim, não é que tem uma diferença nos efeitos, né? Existem diferenças estruturais, né, do sono de crianças bem pequenas, né, à medida que elas vão crescendo até a adolescência, né. A importância, né, como a gente vinha falando, é sempre a mesma, né, no processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem, né. A diferença é que o sono, em cada idade, ele vai ter uma duração, uma distribuição ao longo das 24 horas do dia, né? E uma estrutura mesmo, assim, neurológica, né, diferente. Essa que é a diferença. Daniel teve essa ideia de escrever uma peça a respeito de sonhos. Teve alguma influência a questão do sono, ou você ficou mesmo focado nessa questão dos sonhos da criança, do imaginário? Não, o mote da peça envolve o sono também. Como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho. Então, ela surgiu muito vendo a minha irmã no quarto dela, brincando. Que tem quantos anos? Tem 10 anos, ela. E ela brincava e pegava um cobertor e uma boneca e criava um mundo ali dentro daquele quarto, sem precisar de nada, sem precisar de outras pessoas. E eu queria trazer voltar essa ideia de não precisar do aparelho eletrônico para brincar. Que é uma coisa que se perdeu muito hoje em dia. E aí eu criei essa peça com esse intuito. Tanto que a gente não usa muitos materiais cênicos, a gente usa muito pouca coisa em cena. E ela vai transformando os objetos, o cobertor vira diversas coisas durante a peça, ela vira vários personagens com esse cobertor, mas a falta de sono é um mote principal, porque no momento da peça ela tem um pesadelo, e ela decide que para não ter pesadelo ela vai parar de dormir. E aí quando ela para de dormir ela começa a ter problemas, e outros personagens surgem para ajudar, só que você não sabe se os personagens realmente são reais, ou se é uma coisa da cabeça dela pela falta do sono, de coisas que ela está vendo. Surgem personagens menos realistas também. E aí o sonho, nesse sentido, o pesadelo, eles são importantes na vida da gente? São muito importantes, né? Eles são muito importantes, né? Eles trazem fragmentos, né, de todo o nosso afeto, as nossas emoções, né? Tudo aquilo que a gente vivencia, que tem importância para a gente, os nossos medos, né? Tudo isso é melhor elaborado, né, pela nossa mente, né, durante o sono, né? E
nos sonhos, né, é que isso aparece, né? Vem à tona um conteúdo, pode ser consciente mesmo, com um pouco de conteúdo inconsciente também, que durante a vigília a nossa mente se protege, não deixando que isso venha à tona, A né? psicanálise fala bastante disso. Muito disso, né? Quem começou a, né, estudar isso foi Freud, né, lá em 1900. E cada vez mais a ciência tem mostrado como que ela, mesmo sem querer mostrar, a neurociência tem mostrado como que ele sempre esteve certo, né? E tem acrescentado muitas coisas também. Sim. Karina, no início do programa eu falei que era aconselhável para crianças com mais de 13 anos um horário mais tarde. O que você acha particularmente disso? Lá na escola que você trabalha, como é que vocês lidam com isso, com essas dificuldades que muitas crianças têm de acordar tão cedo? Na realidade, o ideal, né, seria começar umas 8 horas. Eu acho que 9 já é demais e 7, que é o nosso horário habitual, é muito cedo. Então, assim, a gente não tem nem como propor atividades um pouco mais próprias para um horário mais cedo, para poder ir despertando o cérebro deles e despertando para eles poderem começar a aula. Esse seria o ideal, né? Então, assim, a gente procura colocar algumas atividades assim, mas não é o que a gente tem como realidade, porque nós temos que cumprir um cronograma que é, por lei, dessa forma. Então, o ideal mesmo é que eles pudessem ter esse período a partir de mais 8 horas e estender no período da tarde. E aí nós entraríamos provavelmente numa sonequinha no meio desse horário, depois do almoço, para que houvesse um momento de recuperação desse sono. E o que acontece conosco lá com a terceira série do médio, que a terceira série do médio, ela tem um horário da tarde, ela tem um horário estendido. Então muitos almoçam, pegam uns colchõezinhos e dormem. Às vezes eles dormem na própria carteira, é só abaixar a cabeça, quando você vai ver já estão outro aluno. Então, assim, é importante isso. Assim como para os bebês, né, que eles precisam desses horários, eles têm os períodos de sonequinha deles, os nossos maiores também têm. O ideal seria o pessoal que está no meio ali é que tem que se virar, né? Tem. Essa sonequinha de tarde é importante? É sim. Assim, nas primeiras fases da vida, né, ela é fundamental, né? Todo mundo sabe que um bebê dorme muito, né, durante o dia, e cada vez isso vai ficando mais espaçado, né? E mesmo adultos, né, assim, é muito positivo, né? Pode ser muito positivo a gente tirar sonecas por conta da fadiga cerebral mesmo, né? Para que a gente tenha condições de assimilar novas informações, de raciocinar. Mas essa sonequinha é de quanto tempo, doutora? Isso não existe assim, né? Alguns estudos apontam que seria entre 15 e 45 minutos, né? De uma forma que não aprofundasse demais o sono também, para não ficar difícil você sair daquele sono e ficar ali sonolento, né, ao longo do dia. Mas isso não é uma regra para todo mundo, né? Cada um pode encontrar o seu equilíbrio nesse sentido, né, de forma que ele consiga descansar e acordar disposto, e não com aquela necessidade de continuar dormindo, né, por muitas horas, porque é quando você aprofundou demais o sono. É porque 15 minutos para mim, por exemplo... Muito pouco, né? Não, mas eu já tive essa sensação de dormir mais de 1 hora e realmente parecer que você fica mais cansado ainda. Sim. Porque você precisava de uma noite inteira de sono depois de dormir um determinado tempo. Sim. Às vezes é melhor dormir 15 minutinhos e dar uma despertada do que esse sono mais longo no meio da tarde. E aí tudo bem, muda de pessoa para pessoa, mas se a gente pudesse, sei lá, de repente colocar em faixa etária, ou dizer, enfim, que horas que é ideal a pessoa, né, lá naquele momento do estudo, vamos dizer, educação básica, que horas seria ideal a pessoa ir dormir, o aluno ir dormir, que horas seria ideal o aluno acordar? Então, as crianças, assim, na faixa etária, né,
entre 2 e 3 anos, né, a fase lá da creche, né, não sei se vocês têm desde essa faixa etária lá, né, elas tiram em torno de 2, 3 sonecas por dia, né. Então, a gente tem assim, que o recém-nascido, ele dorme cerca de 80% das horas do dia, né? Cerca de 18 horas por dia. E esse sono fica distribuído de forma mais ou menos igual entre o dia e a noite. E aí, a partir de uns 3 meses, né? Ele vai começando a diferenciar sono e vigília, né? Vai ficando mais acordado durante o dia, dormindo mais durante a noite. E à medida que os anos passam, né, isso vai ficando cada vez mais evidente, né, dormir durante a noite, ficar acordado durante o dia e com pouca soneca durante o dia. E mais ou menos em cada faixa etária a gente tem uma margem, né, de horas assim que seriam necessárias, né, para uma criança ter um sono adequado, uma quantidade e uma qualidade de sono adequadas, né? Então, a gente pensando no horário que a criança precisa levantar para ir para a escola, né, que ela acorda, a gente teria que proporcionar, né, que viabilizar que ela dormisse no horário que contemplasse, né, que permitisse que ela dormisse. Mas geralmente, então, tem essa coisa de hora, porque as pessoas falam, 8 horas é ideal. É ideal já para as crianças, em fase escolar, para adolescente, para todo mundo esse... Quer dizer, claro, tendo lá as diferenças de cada organismo, mas no geral pode-se dizer que é para todo mundo. Para os adolescentes é um pouco diferente, porque os adolescentes a gente chama de atraso de fase, né? Que é uma coisa que é natural, que faz parte do desenvolvimento normal de um adolescente, que o seu relógio biológico fique um pouco atrasado, né? Então, ele biologicamente, ele tende a dormir mais tarde, acordar um pouco mais tarde, né? Por isso também essa recomendação de que a partir dos 13 anos entre mais tarde na escola, né? Já em crianças menores... Mas em termos de horas dormidas, é a mesma coisa. Seria 8 horas o aconselhável. Ou não, na fase da adolescência, pode esticar um pouquinho? Deve se esticar um pouquinho. O adolescente, ele tem, na verdade, uma necessidade de sono aí, no mínimo, de 8 horas. Né? No mínimo. Mínimo. E aí, quando você fala adolescência, você está falando o quê? Lá desde a pré-adolescência, 13 anos, 11 anos? Isso. Ou a partir dos 15 aos 18? Desde uns 12 anos já, até uns 18, a gente considera que no mínimo 8 horas, né, podendo chegar a 10 horas de necessidade, né, uma média aí de umas 9 horas e meia de sono por noite, sendo que ele tem esse atraso de fase ainda, né. Daniel, o que você acha que passa aí para o pessoal que vai assistir a tua peça, tanto crianças quanto os pais? Você acha que é um alerta para eles também? Tipo, olha, vamos cuidar do sono? Acho porque justamente por ter esse problema na peça, que é o mote central dela ter o pesadelo, decidir não mais dormir, uma criança ter essa decisão, acaba alertando os pais da menina, a avó, todos os personagens que rodeiam ela, do quanto o sono é importante, do quanto ela precisa dormir para ser saudável, para fazer o que ela está fazendo, para seguir sendo uma criança saudável. Porque... Sim. E é importante os pais estarem conscientes do que está acontecendo, porque com os aparelhos eletrônicos hoje em dia é cada vez mais difícil você controlar essas 8 horas, 10 horas. Eu conheço gente que vai dormir 2 da manhã e acorda às 6. E se o mínimo é 8, a pessoa está dormindo metade disso, então é bem inferior ao... Não, e a qualidade também, por exemplo, o meu afilhado, ele dorme, eu vi várias vezes, ele fica com jogo, não sei o que, lá no tablet dele, e ele dorme com o tablet ligado. Ele fica ali até pegar no sono. É interessante como eles burlam tudo isso, né? Porque muitos falam assim pra mim, mas Karina, quando dá a hora eu levanto, eu acordo. Então minha mãe não pode nem reclamar. Aí eu falei, ela pode sim. Por que ela pode reclamar? Porque quando você chega em sala, você não está com a sua atenção como deveria estar. O seu corpo já vem para uma postura de que quem diz, gente, vamos descansar porque está na hora de descansar. Então você não teve um sono reparador, porque ele foi muito curto.
Então não adianta você levantar no horário certo. Você tem que ter tido um mínimo de horas possíveis para um sono reparador, para você estar aqui disposto, alegre. Eles muitas vezes falam assim, mas Karina, você chega aqui um bom dia, lógico. Eu tive uma boa noite de sono. Isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Vocês têm que estar prontos para isso. Né? Eles têm que fazer meio que um retrocesso. Né? A que horas eu tenho que levantar? Eu faço esse trabalho com eles. Aí eu tenho que levantar. Uns têm que levantar às 6, outros têm que levantar às 6:30, uns têm que levantar às 5. Então, quem tem que levantar às 5 tem que dormir mais cedo do que aquele que tem que levantar às 6. Eles têm que ter essa rotina. Mas muitos mandam, né, mensagens, e aí como é que você vai chegar no dia seguinte sem saber a mensagem que o outro mandou 2 horas da manhã? No grupo, às vezes. No grupo, né? Então, assim, são questões que a gente precisa de uma parceria com a família muito grande, porque a família, ela acha que o filho está lá dormindo e, na verdade, ele está só esperando o próximo plim-plim para poder continuar uma conversa. E a família precisa dormir, todos precisam dormir, mas eles têm um estímulo a mais. Então, eles não dormem, a família dorme. E aí, eles não têm esse reparo. E às vezes acontece até isso, a pessoa dorme 8 horas, mas ela não tem uma qualidade de sono, porque ela está sempre pensando se chegou uma mensagem nova, ela vai, olha o celular, não chegou nada e dorme. Aí dorme mais um pouquinho, daqui a pouco acorda de novo. Então, a qualidade de sono não cumpre as 8 horas que, por mais que tenha dormido esse período de tempo... Tenha ficado na cama, né? Não cumpriu exatamente o tempo que deveria. E às vezes, mesmo que ela não se lembre de ter acordado, olhado mensagem, o fato de ter estímulos sensoriais, luminosos, ou de som de TV ligada no quarto, por exemplo, faz com que porque a gente inicia o sono numa fase em que o sono não está muito aprofundado ainda. Então, se você não tem ali, se você fica recebendo muito estímulo sensorial, fica muito mais difícil você aprofundar o sono e entrar no sono REM, né? Ótimo, boa. Então... Quer dizer, tem que tomar algumas precauções. Nesse sentido, a arte é maravilhosa, que a gente vai passando a mensagem, a pessoa vai, né? Através da história. Porque diluída, né? Exato. E nada como uma identificação também do que você ficar, olha, senta aqui, eu preciso te falar uma coisa. Né? Por exemplo, no seu trabalho na escola, chamar um pai e uma mãe, preciso te falar uma coisa. Não, toma aqui um ingressozinho, vai lá assistir essa peça. A proposta é melhor do que essa DR, né? Sim, com certeza, até porque a gente está meio que interferindo na forma como eles, a gente está nomeando uma função que não está sendo bem executada em casa, né? Porque se o filho não está dormindo o suficiente, isso está refletindo na escola, opa, eu também como pai tenho culpa nisso. E então, se eu estou negligenciando isso e a escola está percebendo, isso não está legal. E aí, eles também têm dificuldade de aceitar. Com uma peça, eles já vão chegar lá e vão falar assim, nossa, isso acontece lá em casa. E aí fica muito mais fácil, com certeza. A arte tem essa função, né, de contar uma história e através dessa história fazer as pessoas pensarem sobre algo que talvez passou batido durante a vida. Que não é nem que elas não reparavam, mas nunca foi colocado diretamente que precisava se olhar para isso. E acho que essa é a principal função de... Quando você fala do sonho, do pesadelo, né, que tem horas que não sabe se é realidade ou se é um sonho, um pesadelo ainda, muitos alunos chegam lá falando assim, Karina, eu pensei a noite toda em tudo que eu tinha que fazer. E você fez? Hoje, você acordou, você fez? Não, então adianta você ficar a noite inteira pensando em tudo que você fez. Perfeito. Você tem que relaxar, você tem que criar mecanismos em que você possa se desligar para poder ter a conexão do sono, para você ter uma noite reparadora. Perfeito. E é importante a escola, estou achando muito interessante a tua fala, quer dizer, a escola ter isso claro, né? Não ficar só, não, a gente já tem que ter o livro, não sei o quê, quer dizer, o aluno é um todo, ele está para além dos muros da escola, como a gente costuma falar em educação. Bem interessante essa orientação que vocês dão lá. Para finalizar, Flávia, tem, além de, como o Daniel falou, Karina, também você, deixar um pouquinho os dispositivos, né, mais distantes e tal, tem alguma dica de alimentação que você possa dar? Por exemplo, eu já ouvi dizer que alface é muito legal, que alface dá sono. Tem umas coisas assim? Você pode deixar essa dica para o pessoal? Sim.
Assim, primeiro, várias coisas devem ser evitadas, né? Antes do sono, assim, após as 18 horas ali, né? Tudo que é estimulante, né? Que contém cafeína, guaraná, refrigerante, né? Deve ser evitado, né? Porque vai estimular que você fique em alerta, né? Existem algumas, assim, nada muito comprovado, né? Mas que o leite, por exemplo, por conter triptofano, que é um aminoácido precursor aí de alguns neurotransmissores importantes para o sono, né? Ele seria interessante. O alface também existe, né? Essa história, mas que não sei se tem alguma coisa comprovada, né? Assim, mas não sendo as coisas também que fazem mal, né? Eu não vejo problema, assim, de comer, enfim, se alimentar de uma forma leve antes de dormir, né? Eu acho que isso é importante. Perfeito. Que não seja muito colado ali com o horário de dormir também, né? Para que você possa, assim, estar mais confortável mesmo fisicamente, né? Com aquela coisa de dormir. Processo de digestão, de repente azia, refluxo, essas coisas. Justo. Porque adolescente come bastante também, né? Vamos E combinar. umas coisas pesadas, às vezes, né? Hambúrguer, né? Então, coisas e aí, muito uma hora gordurosas, antes de dormir, evitar. Isso. Beleza. Daniel, manda um recado. Sua peça tá onde? A minha peça... Até quando? Fica do dia 3 de agosto até o dia 25 de agosto, todo sábado e domingo, às 4 horas da tarde, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. A gente vai ficar o mês todo lá e já estamos correndo atrás de outros lugares para nos apresentarmos também. Mas por enquanto é só esse mêsinho, então tem que correr para assistir. Com certeza é sucesso, porque é um assunto muito importante, principalmente agora, né? Quer dizer, a gente pode dizer, eu ia até comentar com a Karina isso, porque esse advento, né, que a gente diz das novas tecnologias, que não são mais novas, mas das tecnologias digitais, isso é muito recente. Quer dizer, rapidinho, Karina, houve uma diferença muito grande, você percebeu isso numa influência direta no sono dos alunos, ou seja, antes dessa tecnologia toda, você pode dizer que as crianças e adolescentes dormiam melhor, dormiam mais? Com certeza. Você observa isso? Sim, é nítido. É porque eles ficam muito fixados nessa proposta de estar respondendo aquele estímulo o tempo todo. Em vez de pegar um livro, você via muito mais pais lendo livros com os filhos lendo livros. Nós, na nossa escola, em várias escolas, são indicados livros, né, de leitura. Eles não querem mais. Os livros de leitura, eles são baixados e são feitas leituras por um estímulo visual. E aí tem aquela luz. E aí só para... Eu não consigo finalizar esse programa, porque é um assunto muito importante. Mas, Flávia, existe, eu já ouvi dizer, só você confirmar para mim, por favor, que existem, inclusive, problemas psíquicos que essa exposição às redes pode ocasionar. Com certeza. De duas formas, né? Uma e aí eu tô falando de surto mesmo, da pessoa, tipo, crise epilética. Tem isso? Quem tem uma tendência a ter crises convulsivas, né, seja por uma epilepsia ou por algum outro problema de saúde, ela tem que evitar esse excesso de luz, né, de estímulo visual, de muita cor, né? Então, pode sim desencadear. E tem também uma série de comprometimentos, assim, porque, primeiro que a luz em si, né, as luzes ali dos eletrônicos, elas inibem a produção de hormônios importantes para a indução do sono. Então, você perde uma janela de entrada ali de produção de melatonina, né, que ocorre no final da tarde, início da noite. Se você fica ali com aquela luz, né, tem uma ligação direta ali com o nervo óptico, né, que transmite para o cérebro uma mensagem para a nossa glândula pineal não produzir melatonina. Então, o sono é dificultado. E existe também uma questão comportamental, né, que é uma sensação que as pessoas têm atualmente, e eu acho que uma geração que cresce dessa forma, principalmente, isso fica muito enraizado, né, nas pessoas, é uma necessidade subjetiva de estar sempre ligado, né, de estar sempre conectado
E isso pode desencadear uma série de problemas. Transtornos de ansiedade, uma dependência mesmo, né? Uma coisa uma patologia. Sim, é uma patologia. Gente, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutora Flávia. Obrigada. Sucesso na sua peça. Parabéns pela ideia de, né? Vamos dar o lado lúdico da imaginação, mas também vamos passar uma mensagem. Acho que a arte tem esse poder. E parabéns lá por esse trabalho que você faz na escola, de valorizar o sono, do diálogo, que é super importante. Voltem sempre, sucesso. Nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Eu vou contar um poema da minha querida amiga que está aqui do lado, Elisa, que é um poema que eu acho incrível. Meu coração é levado, ousado, muda de cor, muda de rumo, muda de lado. E depois de tanto que anda, de tanto que leva, termina suado, despedaçado. Morre de amor esse danado, mas não morre de cansado.